Eu quero retornar à passagem de 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 20, e não quero aqui trazer uma mensagem como de costume, eu costumo fazer, mas eu quero aqui compartilhar alguns pensamentos de tantas coisas que Deus fez e continuará fazendo no nosso meio, tantas coisas que eu estive aí refletindo e pensando, e esse texto foi o texto que Deus colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. Quero compartilhar com vocês essa mensagem. Versículo 20 em diante diz: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por meio de um homem, também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O versículo 54 diz: E quando este corpo corruptível se revestir de corruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos repetir esse último versículo, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor Jesus, por esse tempo e que o teu Espírito Santo nos fale. Amém e amém. Amém, irmãos. Eu escrevi
e é o estilo de mensagem que eu não estou acostumado, onde eu coloco tudo no papel, onde eu externalizo, né? E na verdade eu escrevi tudo aquilo que estava no meu coração, tudo aquilo que o Espírito Santo começou a ministrar. E eu volto a repetir que eu lembro claramente do meu sentimento no dia em que foi aquele domingo pela manhã, pastor Aloísio, aquele sábado de manhã, pastor Aloísio, pastor Eduardo, eles se aproximaram da pastora e disseram: pastora, na verdade naquela época disseram: Dulce, amanhã de manhã você vai subir naquele púlpito e você estará conduzindo aquele culto em nome do Senhor Jesus. E minha mãe, tímida, né? Muitas pessoas aqui não conheceram a Dulce tímida, não conheceram a Dulce receosa, preocupada. Eu, quanto filho, lembro da Dulce como minha mãe e o meu pai motivando-a, incentivando ela para a serva dos reis, incentivando ela para o plantão de oração, né? Nossa, essas fotos. Pode até apagar um pouquinho aqui, ó. A curva ajuda, né, a ver um pouco. Aquela foto nossa do Santuário Térreo, né? Muito tempo. E eu lembro do meu sentimento e como totalmente desestabilizado. Mas eu vim e falei: eu preciso estar do lado da minha mãe. Na época eu tinha 22 anos de idade. Eu preciso estar do lado dela porque ela precisa de mim. Então, ela foi dormir na alta madrugada, passou muito tempo acordada, não sei se foi 2 da manhã, eu não lembro, mas naquele domingo de manhã ela estava aqui na igreja, e a igreja consolando, mas ao mesmo tempo uma tensão muito grande. Então ela subiu um púlpito, pregou e continuou pregando, e com uma ousadia, com uma leoa, com uma vitalidade, com uma bravura, que conhecia minha mãe em casa e conhecia minha mãe na igreja, eu falei: aquela ali não é minha mãe mudou, né? E nós vimos, assim como ela foi crescendo e Deus operando algo tremendo na vida dela, né? Eu lembro que por a criação do Seiva, né, foi a partir de um sonho que ela tinha muito antigo. Esse prédio aqui, térreo, foi construído. O prédio aqui de trás foi construído porque sempre se entendeu, tanto o pastor quanto a pastora, que há uma igreja infantil que está louvando e glorificando o nome do Senhor ali atrás. Não é a igreja de amanhã, mas é a igreja de hoje. Então sempre foi uma preocupação desde aquele tempo. Então, depois de muito tempo de oração, surgiu a oportunidade. Então o Seiva foi fundado, cresceu, e nesse tempo, né, o pastor conduziu juntamente com ela. Nesse tempo em que a pastora continuou o seu ministério, continuou com o ministério, ela já tinha o interesse de tirar o Seivinha daqui, que era o jardim, né? Já tinha, ela falou: não, tem que sair daqui, aqui é um espaço, não é próprio para criança. Então foi fundado ali no final da rua, né? Esse prédio não existia, do lado, né, era um telhado colonial de um piso só, e aos poucos, através de campanhas, foi sendo erguido esse prédio, foi feita a biblioteca comunitária Pastor Haroldo Gomes, em homenagem a ele, né? Depois Deus começou a trazer um incômodo muito grande, né, à igreja, à liderança, porque
se olhava para o sítio como uma expressão de zelo e de cuidado, mas não tinha um lugar próprio para adoração, próprio para oração. Então, depois de muita oração, de muito clamor, e a começar por remissão daquela terra, com muitas dificuldades para construir, muitas pessoas querendo se aproveitar da igreja, fazendo contratos escusos com o pastor. Então foi um tempo de muita oração, de muito clamor para que Deus pudesse operar ali. Descobrimos a história daquele terreno, né? Clamamos ao Senhor e o centro cultural terminou de ser construído, depois a casa de oração, bem depois, né? E nós ouvimos tantas histórias. Irmãos, uma multidão de pessoas aceitaram a Jesus. Uma multidão, eu creio que nós estamos aqui por meio dessa raiz, né? Nós estamos aqui porque testemunhamos as obras daquilo que Deus tem feito, né? E tudo aquilo que Deus operou através dessa família, através desse casal. E eu, né, tive o privilégio de, depois de 2012, passar aquela temporada. Mamãe, ela já havia tido um infarto, foi feita uma ponte safena, não lembro mais quantas, foram 5 pontes safenas, 4, não lembro. E em 2012 ela teve aquele mal-estar, né? Passou mal aqui por conta de um assunto dentro da igreja, por conta de uma decepção terrível que ela teve, né? E ela foi levada daqui para o São Cordes, e ali teve uma parada cardíaca na emergência, teve mais 2 ainda internada, teve múltiplas infecções hospitalares, né? E eu estava lembrando disso, eu falei, Deus, é inexplicável. Olhar para a pastora é aquilo que Deus vem construindo e vem edificando através da vida dela, é algo que não se explica senão a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor que sustentou a pastora até essa semana. Até essa semana. Quantos diagnósticos nós já recebemos ao longo dessa caminhada? Quantas coisas horríveis nós chegamos a ouvir nesta caminhada? Quanto o medo da morte, o cheiro da morte, o temor por esse evento, a inquietação que tomava o nosso coração por pensar justamente nesse culto, por pensar de como seria o depois, pensar de como seria a sexta-feira e pensar em como seria. Então, ao longo dessa caminhada, o que nós vimos foi o seguinte, que a morte, ela não protagonizou a história. A morte, ela não teve o poder de tirar a vida da pastora, mas foi o Espírito Santo que sustentou a pastora e no seu devido tempo recolheu para si uma joia preciosa. Naquele tempo de 2012, após aquele período, né, em que ela passou quase 3 meses, 3 meses literalmente, em coma, 1 mês acordada ainda no CTI, mais 1 mês aprendendo a respirar, aprendendo a comer, aprendendo a andar, enfim, teve que reaprender tudo, literalmente. Nós tínhamos uma revista, né? Teve a Comunicando Nova Vida, teve a Toda a Vida, né? Superação, perseverança, toda a vida. E aí eu tive o privilégio de escrever essa revista, de publicar essa revista aqui, né? Onde o título da revista é A História de um Dulce Milagre, né? Conheça a história da pastora Dulce, desenganada pelos médicos. As evidências anunciavam que aqueles seriam seus últimos dias de vida. Conheça Cristo Jesus e o seu amor seja alcançado
por esse Pai amoroso, cheio de graça e poder. E aqui dentro nós compartilhamos fotos, né? O culto de ações de graças, né? Quantos estiveram aqui nessa manhã do dia 12? Então foi uma manhã maravilhosa, foi um tempo, porque o que vimos foi o poder de Deus sustentando a pastora. E algo que nós temos que guardar, irmãos, é que, por mais que nós olhávamos para a pastora e dizia, a pastora é forte. Eu reconheço, a pastora é forte. É forte porque em diversos momentos que ela poderia estar ali reclamando, sofrendo e chorando por conta da dor, do que estava passando, tudo que a gente ouvia da pastora era o seu cuidado para com a gente. Como é que vocês estão? Como é que estão as crianças? Como é que está a igreja? Como é que vai tudo? E a gente que ia lá todo dia, sempre, aí via o braço dela todo roxo, via as veias, os médicos dizendo que não estava achando mais veia para poder colocar o acesso. E depois dela ter passado por todo esse sofrimento, em momento nenhum ela reclama. E eu lembro que depois de 2012, teve um evento de 2014, 13, né? O amendoim, e o amendoim foi suficiente para poder provocar um edema agudo de pulmão, e ela quase sofreu uma parada cardíaca, né? E depois teve outros eventos em 2017, e em 2018 ela teve aquela parada cardíaca no saguão do aeroporto Santos Dumont, que foi levada, ninguém sabe o tempo. Mesma coisa, irmãos, mesma coisa. Não sabe o tempo, não sabe quantos dias, quantos minutos ela ficou no saguão, quanto tempo ela saiu dali, foi até o SER, no caso que é a UPA, né? E tudo nós podemos ver a mão de Deus guardando a pastora. Qualquer médico que pega o diagnóstico, pega o prontuário da pastora, ninguém acredita. Ninguém, o pessoal olha para o prontuário, olha para ela, olha para o prontuário e olha para ela e não acreditava que ela ainda estava viva ali. Sabe por quê, irmãos? Porque a morte em Cristo Jesus não tem a sua vitória. A morte em Cristo Jesus, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos consolados por Ele. E não importa o nível do desafio que nós venhamos a viver, não importa o nível dos problemas que venham nos alcançar, nós temos a plena convicção de que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar a sua obra na sua igreja, na nossa vida e na nossa família. É a soberania de Deus sobre nós, irmãos. É essa soberania de Deus que nos conduz, que nos orienta. É esse doce milagre que continuará nos nossos corações. É esse doce milagre que nunca será esquecido por mim, nunca será esquecido por você, nunca será esquecido. Que tem escrito e que continuará escrevendo, assim como eu escrevi aqui assim: sua história, seu histórico médico espanta qualquer um que lia seu prontuário. Para a medicina, muita coisa que mamãe passou não faz sentido. A verdade é que a morte não a levou, mas o Espírito Santo que a recolheu. Quero te dizer, irmão, que eu e você
Segunda coisa que eu quero dizer nessa manhã é que nós somos o legado. Nesse tempo ouvimos falar muito sobre legado. E quando estávamos nós líderes, todos, quantos estiveram aqui na conferência Discípulo Amado, só para identificar os irmãos, que os irmãos vão lembrar desse momento, em que no último dia que nós estivemos ali no sítio, algo que totalmente fora da nossa programação, daquilo que pensamos, e queríamos honrar a pastora, queríamos considerá-la por tudo, e naquele momento ela pede para que eu me ajoelhe e comece a orar por mim, dizendo: olha, eu transfiro em nome do Senhor Jesus o legado sobre a tua vida. E ali ela começa a orar e começa a ministrar sobre a minha vida. E eu me emocionei, chorei muito, antes, depois. Mas eu quero te dizer, irmãos, que e nesse período também foi falado muito sobre o legado. Eu quero te dizer, irmãos, que nós somos esse legado. Vira para quem está ao seu lado, sua direita ou sua esquerda. Você é o legado. Você é o legado, irmãos. Porque quando falamos de legado, não falamos de nada mais do que aquilo que foi escrito na nossa vida através da pastora Dulce. Aquilo que com suas próprias mãos e através do Espírito Santo a conduzindo com suas próprias mãos, foi escrito aqui, foi escrito aí. E isso nos faz ser essa herança, porque legado é herança também. Então você é a herança, você é o legado. A voz que continua ecoando, a voz que não termina, assim como mencionado em Hebreus capítulo 11, versículo 4, faz menção de Abel, que diz que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. O testemunho de Abel continua falando, e tem algumas referências que faz a ponte de Abel para Jesus, dizendo que o testemunho de Jesus é superior ao testemunho de Abel, e eu posso parafrasear, dizendo que, porque mesmo depois de morta, o testemunho da pastora Dulce continua falando. Essa frase, essa referência, foi a referência que o pastor Luísio escreveu, mencionou, né, no livro Matadores de Gigantes, a série de pregações do pastor Haroldo, e ele trouxe essa palavra enquanto eu estava nesse período meditando. O Senhor trouxe em minha memória, porque a voz da pastora, na verdade, se une a uma voz, a voz que anuncia as boas novas, a voz que declara o testemunho de que Cristo Jesus operou e continua operando maravilhas, assim como operou na vida dela, assim como operou na sua vida, assim como operou na minha vida. É essa voz que precisa continuar ecoando. Quando nós honramos ao Senhor, nós honramos também a pastora. Quando honramos a Deus, decidimos caminhar com Cristo Jesus, dizer: Deus, eu sou o legado, eu sou herança, e como herança, tudo aquilo que foi escrito,
Tudo aquilo que foi ministrado na minha vida, eu não vou rejeitar, eu não vou renunciar, eu não vou me desviar deste caminho, mas vou permanecer neste propósito, porque eu sou um legado. Você é um legado, meu irmão. Tudo aquilo que Deus já tocou na tua vida, já edificou na tua casa, é um legado. E nada disso pode se perder, nada disso pode ser esquecido, pode ser apartado dos teus pensamentos, pode ser apartado dos teus propósitos, mas mantenha vivo, porque quando você honra ao Senhor, você honra também a memória desta mãe, essa mãe com muitos filhos, amém? Amém. Muitos filhos. E eu escrevi o seguinte: eu aprendi a amar a Jesus com o meu pai, mas com a minha mãe eu aprendi a servi-lo. Se estamos aqui hoje, fazemos conscientes a obra de Deus e comprometidos com o agir do Espírito Santo na igreja, então é porque nos tornamos um legado. No texto de Juízes, capítulo 7, versículo 2, diz o seguinte: na batalha contra os midianitas, a companhia gritou pelo Senhor e por Gideão. E quantas vezes nós aqui gritamos pelo Senhor e pela pastora Dulce? Quantas vezes? Quantas vezes nós aqui na igreja ouvimos uma palavra da pastora dizer, vai, faça, e o coração se estremecia em cumprir com aquilo que ela havia determinado, mas o nosso coração submisso dizia, debaixo dessa palavra eu vou e vai dar tudo certo. Assim como na semana passada eu trouxe a ministração que ela traria, né? Ali contando a história do rei Josafá, que já tinha recebido a palavra do levita, da parte de Deus, que disse, vai, porque terás vitória. Josafá anuncia aquele grande pelotão, crede nos teus profetas e prosperareis. Quantas vezes, irmãos, nós neste lugar, desejosos de ver a obra avançar, desejosos de ver o reino romper, debaixo desta palavra, submisso, né? Ouvindo aquilo que Deus ia falar através da pastora, desejosos em seguir toda a orientação, com coração de filho, com coração de servo, aprendendo a ser filho, aprendendo a ser servo, sendo ensinados pelo Senhor ao longo dessa trajetória. Eu quero te dizer, irmãos, que essa trajetória, ela continua. Eu quero te dizer que esta caminhada, ela prossegue. Porque a história da Nova Vida do Alcântara não é feita, ela não é embasada, não é única na vida do pastor Haroldo, na vida da pastora Dulce, mas a alegria, a honra e o legado, ele se estabelece na convicção de que esse ministério é maior do que o pastor Haroldo, é maior do que a pastora Dulce, é maior do que eu, é maior do que você. Esse ministério pertence ao Senhor Jesus. E depois de mim, depois de você, virá uma outra geração, e uma outra geração, quem sabe, então virá o fim, e todos nós glorificaremos o nome do Senhor, porque estaremos na eternidade com Ele, na eternidade com o Senhor Jesus. Pedra sobre pedra,
pedra sobre pedra, eu ministrei há um tempo atrás. Todos nós, edificado sobre essa pedra de esquina, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Todo ministério passa pela prova do tempo. Todo ministério passa pela prova do tempo. E todo ministério que prevalece aos ventos da vida, como já pregava o nosso bispo e fundador Roberto McAllister, aos desafios do mundo, porque a fundação, o alicerce, não é feito por homens, não é feito por obras humanas, mas é feita por Cristo Jesus. Ele sim é o fundamento dessa igreja. Ele sim é a pedra de esquina da igreja Nova Vida do Alcântara. Eu e você somos pedras vivas. Então que continuemos a edificar essa casa espiritual. Que continuemos a edificar a obra que Deus um dia realizou na nossa vida. Que esse testemunho, que essa voz nunca cesse, nunca termine, nunca se finde. Outra coisa que eu quero dizer aos irmãos nesta manhã, e mais 2 pontos e seguimos para o fim. Eu quero dizer para os irmãos que esse tempo é um tempo de vigilância. É tempo de vigiar, irmãos. E algo que eu quero colocar primeiro é que você precisa respeitar o teu luto. Respeite o teu luto. Eu não posso sufocar a minha dor, porque tudo que eu consigo é prolongar. É natural, é humano. Não rejeite, mas se permita sofrer, se permita sentir a dor, porque isso significa que você é um ser humano, isso significa que você se importa, isso significa o tamanho da importância e do valor que a pastora tem para você. Essa dor, ela não vai te destruir, essa dor, ela não vai te consumir, essa dor, ela não vai acabar com a sua vida, não vai acabar com os seus dias. Se permita chorar, porque esse tempo é o tempo do pranto, é o tempo do choro. Eu não me permiti fazer isso nos dias do meu pai. Naquela época eu levei muitos anos, eu não sei quantos, foram etapas e mais etapas. Etapas e mais etapas, muitos anos. Eu não lembro quantos anos eu levei, porque eu rejeitava. Eu não aceitava a soberania de Deus, eu não aceitava a vontade de Deus. Eu não queria aceitar. Mesmo Deus tendo me dado músicas, tendo me dado composições, mesmo Deus tendo enviado pessoas para falar comigo, eu não conseguia, incrível, eu não conseguia ouvir. Tudo que eu ouvia era aquilo que eu queria. Isso porque eu resisti o luto. Eu não aceitei aquele momento de dor. Assim como nós, esse tempo, choramos e estamos chorando. Se permita chorar. Se permita sentir. Mas por outro lado, eu quero te dizer, irmão, não se entregue à tristeza. Se por um lado você precisa deixar que o luto venha, deixar que a dor seja sentida, por outro lado, não se entregue a essa dor, não se entregue à tristeza,
Porque assim como diz em Salmos, capítulo 46, do versículo 7 ao versículo 11, que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, porque foi essa palavra que Deus falou para mim, e foi esta exortação que me curou. Foi uma exortação que trouxe cura para mim, em que o Espírito Santo me trouxe a lembrança, essa referência que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Outra coisa, não se afaste, não se isole. Eu estou aqui. É no meio da igreja que há consolo, irmãos. É no meio da igreja que há essa cura. É no meio da igreja que há a restauração. Então vença. Vença. Se reúna. Congregue. Continue glorificando o nome do Senhor, continue exaltando ao Rei dos Reis, porque assim como diz a palavra, aquele que sai plantando e chorando, enquanto semeia, assim diz, né? Voltará com seus feixes cheios. Ainda que esteja chorando, continue orando. Ainda que esteja chorando, continue caminhando, continue semeando, continue edificando, continue realizando a obra do Senhor Jesus. Porque é no meio da igreja que há essa cura, é no meio da igreja que há essa restauração, que há essa transformação. Assim como a pastora foi testemunho para mim, eu vê-la e dizer: Deus, só o Senhor para sustentar, só o Senhor para dar conta desse recado. Que você possa olhar para o seu pastor, que você possa olhar para essa equipe pastoral, e você possa ter em nós esse exemplo e dizer: eu também vou conseguir, eu também vou superar, eu vou avançar e vou conseguir lidar com esse desafio. E outro assunto aqui, por último, desse tópico é: diga não à incredulidade. Talvez possamos olhar para tudo isso e dizer que não valeu a pena orar. Que não valeu a pena o nosso jejum. Que apesar de tantas igrejas, tantas pessoas clamarem, no final do que adiantou? Não. Não, porque Deus não é o nosso servo, mas nós é que somos servos de Deus. Não, porque a nossa batalha é a batalha da fé. E sendo a batalha da fé, nós vencemos. Nós vencemos. Porque crer contra a esperança é a loucura do Evangelho.
E essa loucura que está sobre mim, que está sobre você. Os homens que não entendem continuarão sem entender, até que um dia tenham a revelação de quem Deus é. Mas quanto a mim e quanto a você, que tem a revelação que foi reservada aos pequeninos, e todos aqui somos os pequeninos do Senhor, conseguimos entender e abraçamos e amamos a vontade do Senhor Jesus, porque nós confiamos na soberania de Deus. Saber que Ele, fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Não é, Anderson? Cadê Anderson? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer... Eu estava pensando em casa em outra música que é do Paulo César Baruch, que diz: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Estava cantarolando ontem de manhã. E a quarta coisa, que são coisas que esteve permeando meus pensamentos. Durante todo esse tempo eu estive tentando discernir, porque eu sempre falo e sempre oriento a todas as pessoas: irmãos, procure saber qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é levar, a vontade do Senhor é glorificar o seu nome através desta vida. E eu estava ali em espírito, clamando, às vezes orando, muitas das vezes não conseguia orar, mas estava em espírito de oração. Às vezes pegava o meu carro e andava um pouco para pensar, ia para a varanda, ou andava na rua, orando em pensamento, porque parar e me aquietar para orar, eu estava com muita dificuldade. E algumas coisas Deus começou a me trazer a lembrança. Deus começou a me trazer à memória algumas coisas. Uma delas foi a palavra do pastor Carlos Belar em 2016, no final do ano, no congresso de homens que tivemos aqui na igreja, em que ele trouxe, ele é um pastor, não é um profeta, mas trouxe uma palavra à igreja naquela época em que ele disse que antes que termine o ano de 2017, você estará na posição de governo na igreja. E o ano inteiro de 2017 passou e eu não estava inquieto em relação a isso, pelo contrário. Toda vez que recebemos uma palavra, e eu recebo uma palavra, muito do que eu ouço, eu simplesmente esqueço, não lembro. Mas Deus me trouxe à memória esse ocorrido, e quando foi no Natal, a pastora disse: olha, o ano novo pela primeira vez eu não passarei aqui, eu estarei viajando, mas eu quero te dizer, conduza a igreja. Então naquela ocasião, naquela quarta-feira, naquele ano novo, nós conduzimos a igreja, e quando já foi em 2018, logo no dia 2, a pastora é acometida por esse mal-estar no saguão do aeroporto do Santos Dumont, e seguimos um ano, até que no mês de julho, a pastora decide, julho do ano passado, a pastora decide que é chegado o tempo de passar a liderança da igreja, e no mês seguinte, em agosto do ano passado, foi feita a investidura, né? Foi chamada de investidura, não foi? Foi feita a investidura, irmãos, um ano exato. Um ano depois. Na época que minha mãe havia passado mal no saguão do Santos Dumont,
eu tinha uma oração de anos. Eu faço essa oração há anos. Desde 2012 eu faço essa oração. E eu sempre pedi ao Senhor o seguinte, eu falava: Senhor, por favor. Eu não sei, naquela época eu dizia assim, né? Eu não sei se é a tua vontade que eu assuma a igreja. Eu não sei se é um outro pastor que vai assumir, alguém que o Senhor está escolhendo para conduzir a tua casa. Mas se por acaso for eu assumir a igreja, por favor, eu não quero assumir a igreja com minha mãe morta. Eu não quero assumir a igreja sem ela aqui. Mas eu quero que esse dia, eu quero as mãos dela sobre mim. As mãos dela orando pela minha vida, orando pela igreja, ministrando sobre todos. E Deus atendeu essa oração. Ano passado isso aconteceu, foi motivo de muita alegria, de uma satisfação que eu não tenho tamanho. E eu agradeci a Deus, dizendo: Deus, muito obrigado por atender a minha oração. Muito obrigado porque o Senhor fez isso e eu não sabia se isso de fato ia acontecer ou se o Senhor iria de fato atender o meu clamor. E Deus me trouxe à memória isso. Deus me trouxe à memória que há 17 anos atrás, nós estávamos vivendo exatamente o que nós estamos vivendo agora. Eu tive o trabalho de colocar na agenda lá do notebook e colocar na data de 2012, procurar saber se era a última semana, a primeira semana, e incrivelmente é igual. A gente sabe que cada ano que passa um dia vai mudando, né? Vai avançando, né? Se esse ano se a gente faz aniversário esse ano na quinta, ano que vem vai ser na sexta, no outro ano vai ser no sábado e assim por diante. E 2012, os dias são iguais, sendo que naquela ocasião o sepultamento do meu pai foi na semana que virá, na semana que vem, né? De 2002. Na semana que vem, na semana que virá, né? E 17 anos, de 2002 para cá. Você olha para o calendário de 2002 e 2019, é o mesmo, só que é uma semana antes. Sabe o que significa, irmãos? Que Deus está cuidando da tua igreja. Antes de eu escrever a mensagem, Deus me deu o título da mensagem. E os pastores sabem como é difícil para mim dar título à mensagem. Vocês sabem disso, né? Os obreiros aqui ficam em cólicas comigo, né? Os diáconos também ficam em cólicas, porque eles ficam com a prancheta na mão, perguntando: pastor, qual o título da mensagem? Eu não sei, irmão, eu não consegui pensar nisso. Mas Deus me deu o título dessa mensagem. E o título dessa mensagem é: não se preocupe, ficaremos bem. Ficaremos bem.